Bem, sejam bem-vindos a mais um encontro da certificação em auditoria da aposentadoria especial e autos de infração da Receita Federal. Hoje a gente vai falar lá da nossa página 24, nosso glorioso e-book. A gente vai tratar das multas do crédito tributário, ou seja, da obrigação principal. A gente falou aqui já várias vezes, não só da hipótese de incidência, mas principalmente aquilo que mais nos preocupa. Claro que a hipótese de incidência também, obviamente, vai preocupar na nossa auditoria, quando a gente for analisar os documentos da empresa, vai dizer, olha, aqui a hipótese de incidência, e não houve o recolhimento. Mas nós vamos ter aí maior parte dos autos de infração da Receita Federal tratam de arbitramento, pela inconsistência documental, pela inconsistência de dados, pela falta de demonstração correta do gerenciamento do meio ambiente de trabalho, pela, pela falta de conformidade legal dos documentos de SST, que nós conseguimos ver que passou a LTCAT, ao PGR, PCMSO e etc. Ok, então esses valores aqui não foram recolhidos ou esse grupo aqui vai ter o valor arbitrado. Então nós vamos ter a multa, que está prevista lá na Lei 9.340, de 1996, que lá no seu artigo 44 diz: nos casos de lançamento de ofício, ou seja, o auditor, serão aplicadas as seguintes multas. Inciso 1, de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nosso caso é a contribuição, uma contribuição previdenciária, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata. Ou seja, hipótese de incidência, a omissão, não mandamos ver social, não. Ou a gente não, ou o pessoal lá do DP não colocou lá na folha, no evento S1200, o código correto, caracterizando a aposentadoria especial. O E-Social, obviamente, não calculou, não informou, houve aí faltou a declaração. Ah, nós não vamos fazer o E-Social agora, não. Aqui a gente sabe que o nosso prazo aqui da empresa era lá em 2022, era lá em 2023, mas a gente só começou agora. Vamos começar agora em janeiro de 2025. A gente não fez nada. Então, então está faltando a declaração. Ou quando existe a declaração inexata. Os dados que vocês estão enviando para a gente aqui, acho que a gente está encontrando aí nós não podemos confiar nessas declarações. Há provas documentais geradas por você mesmo que os dados tinham que ser outros. A declaração não está certinha, não. Nesses casos, quando não houve recolhimento, hipótese de incidência, quando não houve a declaração, a omissão, houve a omissão, ou quando os dados não batem, os dados enviados não batem, nós teremos então uma multa de 75% sobre esse valor calculado. Lembrando sempre que a base de cálculo, neste caso, por força do artigo 57 da Lei 8.213, parágrafo 6º, vai nos dizer que a base de cálculo é a folha, é a remuneração dos trabalhadores envolvidos. Eu sempre vou calcular isso. Base de cálculo, sempre trabalhadores envolvidos. Vou ver qual prazo, se eu for, por exemplo, estimar hoje para uma empresa, olha, o pior cenário passivo aqui de vocês. Não quer dizer que a Receita Federal vai chegar aqui e vai cobrar isso. Mas sou obrigado a olhar 5 anos, os últimos 60 meses. Claro que eu posso ter aí, lembrando, não cometa o erro de pegar este ano. Ah, no GHE 15 tinha calor, você não colocou, você não reconheceu, ou sei lá, qualquer outra situação. Então, logo vou multiplicar por 5 e vou calcular o valor. Isso é errado.
você pode cometer erros graves aí. Se você for fazer mais de um ano, pegue a documentação ano a ano. Porque, principalmente em empresas grandes, é muito comum haver mudança aí de consultoria. Aí fica lá aquela briga de preço, quem se sujeita a fazer para o menor preço, aí vem o cara, eu dou 10%, eu dou 10% mais um bombom, eu 10% bombom e uma bala. E nós não nos acostumamos com a ideia de padronização de documentação, padronização de explicação dentro de laudo. Olha, não importa o que você vai fazer aqui dentro, meu amigo, mas você vai ter que me entregar nessa estrutura aqui. Qual a base legal? Qual o conceito disso? Eu sempre vou querer dessa forma aqui, porque aí não importa. Você pode até usar um modelo diferente, seu documento, tudo bem, bota a bordinha rosa, coloca o GHE primeiro, coloca a base legal depois. Você pode colocar como você quiser. Mas eu, quando olhar o seu documento, eu vou sempre precisar encontrar esta estrutura. Não é uma questão de modelo. Eu não estou pedindo para você um modelo. Tem problema nenhum. Você pode colocar. Você vai usar 3 fotos para o GHE, pode botar uma em cima da outra, fica à vontade. Uma ao lado da outra, preto e branco, colorida. O modelo, você decide. Agora, todas as vezes que eu precisar, não importa que ao longo do tempo que eu abrir um documento desse, quem abrir, nós aqui da empresa, o o departamento jurídico, um juiz, um perito, quem for, Ministério Público, não importa, sempre vai encontrar para cada um essa estrutura aqui, vai ser facilmente identificável. Nós não nos acostumamos com essa ideia. Como pessoal, uma palavra muito usada no meio da segurança do trabalho é interpretativo. Na verdade, não tem nada interpretativo, deixando isso bem claro. Aposentadoria especial, eu ainda não tem nada que seja interpretativo. Não na aposentadoria especial. Você pode não conhecer a base legal. Você pode não conhecer o que a jurisprudência já decidiu, seja administrativamente, seja judicialmente. Isso você pode não conhecer. Mas dizer que o Estado brasileiro concede aposentadoria especial com base em interpretação do agente que eu digo, de quem está analisando a informação, isso é mentiroso, isso é falso. Não há nada interpretativo na aposentadoria especial. As regras são claras. É uma questão claramente legal, de norma jurídica. Não adianta. Não é nem norma técnica, vamos deixar isso bem claro, que é uma confusão também muito comum que se faz na segurança do trabalho. Dizer que seguir norma jurídica é seguir norma técnica, usando a palavra técnica como se referindo à ciência, à técnica da higiene ocupacional. Isso é falso, é mentiroso. Pode ter a técnica mais avançada do mundo. A ciência pode desmentir o parâmetro que for, e não importa. Quando eu avaliar a aposentadoria especial, eu sigo simplesmente as normas jurídicas. Não é interpretativo, não é técnico. Claro, eu tenho que ter uma base técnica para seguir a norma. Se eu falo 85 decibéis, eu não sei se 85 decibéis é bom ou ruim para o trabalhador. Não importa se a ciência vai dizer que é muito, que é pouco, que está bom. Isso é irrelevante. Não é a técnica que vai me dizer se o limite de tolerância daquele ambiente é adequado. A técnica não me diz isso. O que me diz é a norma jurídica. Isso tem que ser entendido. A técnica vai me dar a possibilidade de aferir a pressão sonora, mas não tem interpretação. Ou é ou não é. Ou está previsto na norma jurídica ou não está. Essa história de que eu abro o artigo 65, decreto 3048, e interpreto o que é exposição permanente, isso é mentiroso. Isso é falso. Não é? Imagine que cada perito, não sei se vocês sabem, até recentemente, toda concessão, todo pedido de aposentadoria especial no INSS era analisado por um perito médico. Atualmente, isso mudou, muito recentemente, porque
Se a documentação estiver correta, o próprio analista ele pode deferir ou indeferir. Está tudo certo, eu não preciso passar para um perito para ele dizer aquilo que o analista aqui já está vendo. Esse PPP aqui não é válido. Aqui não tem dados suficientes. Esse PPP é inquestionável. Está tudo certo, está corretamente documentado. Até porque tem casos muito fáceis, né? Não tem, nem tudo vai demandar lá, de repente, uma análise mais técnica, né? Da natureza do agente, né? Alguma outra coisa. Mas seja pelo analista, seja pelo perito, não existe essa coisa de ficar interpretando. Eu interpretar, a regra é a mesma para todo mundo. Coisa que, lamentavelmente, e por isso é necessário a auditoria. Lamentavelmente, tudo que não se entende em segurança do trabalho, e isso eu afirmo categoricamente ao lidar já há pelo menos 7 anos com profissionais de CST, de SST. Primeiro, achar que cabe a interpretação pessoal, em coisas, inclusive, que são simplesmente normas jurídicas. É norma, não importa, não importa quem está fazendo. Se o cara acabou de receber o diploma dele, você tem 30 anos. Não é a experiência que vai dizer se isso é especial ou se isso é insalubre, pelo amor, ou periculoso, pelo amor de Deus. É a norma jurídica que diz. Não é a norma jurídica que diz se isso aqui tem que fazer uma avaliação. Quer dizer, perdão, não é experiência, não é interpretação do avaliador de riscos que diz se tem que fazer uma medição quantitativa ou não. É uma norma jurídica. É uma norma jurídica, onde se aplica a técnica. Também não posso fazer de qualquer maneira. É uma técnica determinada. Mas a avaliação não é técnica. A avaliação é jurídica. Lamentavelmente, esse conceito não foi estabelecido aos profissionais de CST, se confunde muito norma jurídica com técnica. Isso é a palavra técnica para dizer que todos aqueles, e é muito interessante, tudo de SST vai para a justiça, tudo. O PPP, a avaliação do agente químico, físico, biológico, a insalubridade, o acidente, a doença, a exposição, o EPI, tudo. Não há nada, nada. O PGR, a multa que a CIT aplica, a multa, a ação civil pública a multa aplicada pelo Ministério Público do Trabalho, que vai virar porque não cumpre norma de segurança. Não importa, não tem nenhum aspecto de SST que não seja permanentemente discutido nos tribunais desse país. Nada. Todos os documentos, todas as normas, todas as regras, todos os aspectos de quem é responsabilidade, de quem não é, se é ato inseguro, se não é ato inseguro, tudo isso é discutido. Tudo. Permanentemente. Em todos os tribunais desse país. Obviamente que tem competência para tal. E aí eu vou falar de Justiça Federal, vou falar de seu trabalho, mas, lamentavelmente, se insiste que somente o profissional do SST tem competência técnica, tem capacidade técnica de tratar dos temas de SST, sendo que SST é basicamente norma jurídica. Basicamente norma jurídica. Só se permite a discricionariedade do profissional e do empregador para ir além da técnica, além da norma jurídica. O resto é norma jurídica. Quem determina o que é um EPI? Quem determina qual EPI irá ser dado? Tudo na segurança do trabalho é norma jurídica. A discricionariedade, a aplicação da técnica como fator determinante da ação, no caso, aplicar uma proteção, qualquer outra coisa, é permitido para ampliar a proteção. E pouca gente entende isso. Poucos profissionais de SST entendem isso. Qualquer advogado desse país tem condições de dizer quais são os equipamentos que determinado trabalhador que está fazendo trabalho à altura tem que ter. Eu não preciso nem saber o que é equipamento, mas o equipamento aplicável consta de uma norma jurídica
que qualquer cidadão, qualquer juiz, qualquer advogado, qualquer operador do direito consegue aferir. Qualquer um. Não tem que ser. Não tem que ser profissional de SST. Mas somente profissional de SST consegue dar uma proteção mais eficaz. Consegue avaliar. Ah, concordo plenamente. Mas todas as situações, qual era o EPI adequado? Quando cabia o EPI? Quem devia fiscalizar? O quanto devia ser treinado? Tudo isso é norma jurídica. Rodrigo, quer dizer, então, que lá o treinamento da NR35 eu posso dar o dobro? Pode. Aí é a técnica. Aí você está avaliando com a sua capacidade técnica que o treinamento aplicado não sortiu os efeitos desejados, não chegou naquele nível. Para cima pode, para baixo é norma jurídica. Sempre. Sempre. Mas criou-se o mito que existe discricionariedade, mas não é essa palavra que usam, né? Gosta de falar a palavra técnica. Isso é uma avaliação. Eu faço meu laudo, eu não considero a jurisprudência porque eu faço uma avaliação técnica. Mentira! Se você está aplicando NR15, se você está aplicando NHO não sei quanto, se você está aplicando NR16, se você está seguindo o decreto 3048, a sua avaliação não é técnica, é jurídica. Você usa a técnica para aplicar a norma jurídica. Você usa a técnica para dizer se ali tem sílica ou não. Mas a avaliação não é técnica, a avaliação é jurídica. É jurídica, não adianta. Você pode até considerar que, mesmo não sendo sílica livre, esse cidadão merecia aposentadoria especial. O problema é seu. A sua técnica não vale de nada, porque a norma jurídica vai dizer que é só sílica livre. A sua técnica é irrelevante. A sua avaliação técnica não tem a menor relevância. Ninguém pediu para você avaliação técnica. O que se pede é uma avaliação jurídica, onde se usa a técnica para se aferir as condições reais. Claro, só posso analisar a sílica segundo determinados parâmetros técnicos, que estão, inclusive, na norma jurídica. Rodrigo, mas na Alemanha surgiu lá um estudo, a ciência provou que quem está respirando pólen, quem está respirando fibra de algodão, vai ter 10 vezes mais câncer do que quem tem sílica. Só lamento, não tem fibra de algodão, decreto 2048, ninguém pediu a sua opinião, sua discricionalidade, sua técnica. Pode ir lá para a Alemanha fazer pós-doutorado, pode vir com todo o conhecimento do planeta. E o advogado recém-formado sabe que o que você trouxer nesse laudo não vai valer. Por quê? Porque é norma jurídica, não é a técnica. A técnica serve, ela tem que estar presente. Eu não consigo fazer avaliação. Eu não consigo fazer avaliação sem a técnica, tem que ficar bem claro, mas a avaliação não é técnica. A avaliação é jurídica. É a avaliação se determinada norma jurídica se encaixa nessa situação. Se a norma jurídica foi ativada, se a previsão da norma jurídica está presente nessa situação. Com a técnica, eu afiro a condição para saber se a norma jurídica foi ativada. A avaliação não é técnica, é jurídica. Eu uso a técnica para dar suporte à avaliação jurídica, à avaliação da norma jurídica. E o pessoal quer tirar isso aqui. Não. Aí, quando você chega lá para fazer auditoria, você encontra todo tipo de absurdo e barbaridade. Aí o coleguinha quer abrir o e vai para as redes sociais, tá? E dá live, e tem milhares de seguidores. Porque o que é exposição permanente? Lá no artigo 65 do decreto 2048 diz, então, se são 2 vezes por semana, não é permanente. Que é permanente ou não, não é você que decide, não é a sua opinião. Ninguém pediu a sua opinião sobre o que é permanente. Pediu para você usar a técnica para aferir se este trabalho ativa a norma jurídica. Então, eu preciso de uma norma jurídica para dizer o que é permanente. Não é você que diz. Desculpa. Não é a sua interpretação do artigo 65. Ninguém está interessado na sua interpretação do artigo 65. Por quê? Esse artigo 65, ou este conceito de atividade permanente, que está lá no artigo 65,
tem que ser seguido pelo analista do INSS, pelo perito do INSS, por todos os juízes federais desse país, todos os embargadores da Justiça Federal. Como é que vai ser a sua interpretação? É sério isso? Quem é que deu esse poder para você abrir o artigo 65 e interpretar? Desculpa, não é interpretativo. Porque não pode ser, porque senão vira maluquice, senão vira um caos, senão não vai haver aplicação do direito. Senão vai virar uma bagunça. Senão o Estado vai cobrar o que quiser de quem quiser. Senão vai ser o mais esperto que não vai pagar. Não existe isso. Principalmente quando eu falar de patrimônio, de dinheiro das pessoas. Aqui eu estou falando de quê? Multa 75% quando houver o quê? Caso de falta de pagamento, falta de declaração, declaração inexata. O que é declaração inexata se cada um pode interpretar cada coisa ali? Isso é interpretativo. Para mim não é inexato, para você vai ser. E agora? Não pode. Que é? Veja que ele fala de inexato, ele precisa de exatidão. Exatidão do quê? Da norma jurídica. Rodrigo, mas nós sabemos que a norma jurídica ela não sai perfeita do forno. O legislador escreve uma coisa querendo dizer outra. Ele tem os casos de omissão. Você mesmo já comentou isso, Rodrigo. Concordo. Isso é verdade. Existe uma matéria chamada hermenêutica. Quando você quer ser advogado, você tem que ir lá ficar estudando. Como é que se interpreta o texto jurídico? Onde está a vírgula? Se a vírgula está aqui, significa isso. A vírgula é porém, é mas ou é um e? Ele tá criando uma condição ou ele está criando duas condições em conjunto? Pode ser só o que está antes da vírgula, só o que está depois da vírgula, ou tem que ter as duas juntos? Isso é discutido. Você tem que estudar isso. Porque entre aquilo que o cara está pensando, entre aquilo que nós estamos pensando, que nós botamos no papel, você sabe disso a vida inteira. Você teve que fazer redação sua vida inteira, você sabe que é uma dificuldade. E o legislador, ele não foge a isso. Ele vai ter lá as dificuldades além da dinâmica de mudança da sociedade. Sem contar que alguém está lendo, tem um receptor para esse texto legal. E aí começam os filtros pessoais, as ideologias, conceitos, preconceitos. É claro que o texto legal vai dar o que falar. Concordo. Então, interpretativo, quando não sincero. Aí eu vou ter, no nosso ordenamento jurídico, as instâncias já determinadas, não para fazer o certo ou perfeito, mas para tomar uma decisão, para escolher a interpretação. Simplesmente isso. Só isso. Porque sabendo que é impossível que 210 milhões de brasileiros leiam, por exemplo, o texto que está na sua tela agora e todos entendam a mesma coisa, é natural que eu tenha mais de uma, talvez muitas interpretações. Seria impossível eu aplicar o direito, eu fazer a sociedade funcionar, se não tivesse quem decidisse a bagunça. Então, quem decidir sabe mais que os outros? Não, não é isso. Não é isso. É aquela coisa de, se você está me ouvindo agora, você tem filho, você sabe disso. Você está lá tranquilamente, na sala, vendo a série da Netflix. Oh, vai matar, não vai matar agora, beija. E nisso, seus filhos, principalmente se for ali criança 7, 8 anos, 9, adora brigar. É meu, não é meu, mas é meu. Se atraca, se embola, joga água, dá soco. E aí você vê duas crianças brigando. Você não acompanhou o início do conflito. Mesmo tendo acompanhado, quando você vê dois irmãos brigando, você pesa uma série de coisas. Quem é o mais fraco? Qual o efeito? Se você der razão para um, qual o efeito que vai ter no outro? Quem é o mais frágil emocionalmente? O que você quer passar de educação naquele momento, de conceito, de valor? Você não pode bater na menina, você não pode bater no mais fraco, ou você tem que ser justo, ou você tem que dividir. Infrações de momento, e vai depender da situação, porque depende do que você quer passar, depende do comportamento anterior da criança. Não, porque está sendo muito egoísta, não, porque ele está sendo muito violento, não, porque ele é implicante, é só ver o irmãozinho com o carrinho, ele quer ir lá pegar. Você vai ter ali uma dinâmica de situação. Você está vendo ele se engalfinhando, você não pode deixar. Não sou pai de índios, pelo amor de Deus, olha o preconceito. Não sou pai de selvagens, pelo amor de Deus. Tem que parar sem tomar uma decisão. Quer dizer que a sua decisão vai ser a mais justa? Não. Quer dizer que a sua decisão vai ser a mesma em todas as circunstâncias igual? Não.
Quer dizer que todas as vezes você vai seguir o mesmo caminho? Você sabe que não. Se você é pai ou mãe, você sabe que não. Muitas vezes você faz o quê? Então, me dá aqui, ninguém vai brincar mais com isso. Então, estão os dois de castigo. Ou vocês se resolvem, vai resolver da minha maneira. Hein? A minha maneira é que ninguém mais brinca, fica de castigo uma semana sem celular, não vai passear, não vai no parque, não vai no circo. Muitas vezes você, para resolver o conflito, você ignora alguns princípios. Isso acontece na empresa, acontece subordinado. Você pode, às vezes, você vê lá, o garoto está morrendo de razão. O menor aprendiz está fazendo uma reclamação justíssima. Só que a determinação que contraria esse garoto saiu lá do diretor. O que que você faz? Você vai virar o Robin Hood? Sou pelo certo, pode até me demitir que eu vou ficar do lado desse garoto. Ele, olha, não estou podendo chegar no horário, porque, mais em compensação, eu vou ficar até mais tarde. Desculpa, aqui na empresa a norma não é essa. Não, mas é porque eu estudo, é porque eu moro longe, é porque o ônibus que eu pego, o trajeto que ele faz, justíssimo, meu amigo. Mas, infelizmente, aqui não tem essa flexibilidade. De repente, em outro lugar já tem. De repente, em outro lugar já tem flexibilidade. Não, aqui é de boa, só ficar até mais tarde mesmo. Só faço a carga horária. Depende. Qual é a regra? O que é aplicável nesse momento? Não quer dizer que quem, na nossa sociedade, faz a interpretação desses textos legais, essas normas jurídicas, vá acertar sempre, vai estar sempre certo. Mas foi a maneira que nós encontramos. O pai e a mãe decidem, ou bota a criança de castigo, ou compra um carrinho para cada um, ou vem cá, conta uma historinha, ou então acaba a brincadeira, vamos tomar banho, não sei. Alguém vai ter que resolver. São tantos conflitos, cada um lendo uma coisa, está aqui na tela, mas cada um lendo de uma maneira. Não adianta espernear contra isso. Se você quer fazer auditoria, você quer dar segurança jurídica, você tem que entender. Tem que buscar sempre os textos legais, as normas jurídicas. E quando a norma for omissa, quando a norma for inexata, seguir aquilo que o nosso ordenamento jurídico diz. Buscar as fontes do direito e as fontes de interpretação do direito. O caso já chegou nas instâncias que decidem esse tipo de conflito? Já. O que foi resolvido? O que é a interpretação dominante? É essa aqui. Quando a Receita Federal é consultada na solução de consulta BISIS 40 de 2009 sobre ruído, benzeno e conceito de exposição permanente. Quando ela solta essa solução de consulta, quer dizer que ela esteja certa? Não. É passível de revisão esse ato administrativo? Sim. Quer dizer que se você pegar essa solução de consulta, bater lá na porta do judiciário, se assim, olha, eu discordo disso por tais, tais e tais motivos. Quer dizer que o Poder Judiciário vai manter aquela interpretação da solução de consulta CIS 40? Não, pode dar razão a você. E pode dar razão nem a você, nem a Receita Federal. Pode, pode. Mas isso é o conceito que todo mundo tem que entender. Até que, dentro do nosso ordenamento jurídico, quem pode revogar isso, quem pode obrigar a Receita Federal a mudar esse entendimento, quem pode dizer que aquele entendimento é inválido, não o fizer, ele é válido. Desculpa. E a minha interpretação, Rodrigo, não vale de nada, muito obrigado, beijos. A interpretação válida é aquela ali. Mas sou obrigado a concordar? Não. Nós temos, no ordenamento jurídico, as instâncias. Tem um processo, tem um ritual, tem as regras do jogo. Todo mundo pode discordar da Receita Federal. Só que você não pode. Só que a atribuição de interpretar a norma, em primeiro momento, é do órgão arrecadador? Sim. Foi dada a atribuição legal para fiscalizar isso aqui. Isso aqui diz conceito de exposição permanente. Logo, a primeira interpretação válida.
Ela que está fiscalizando e ela se manifestou. Mas se eu não concordar, vamos agora usar a estrutura prevista no ordenamento jurídico para obrigar a Receita Federal a mudar a interpretação, que é o Poder Judiciário. Na verdade, ali naquele caso era primeiramente a própria Receita Federal, e no caso, vai lá, expõe seus motivos, tem que mudar por isso, por isso, por isso. E se você não, mas eles não concordaram, você tem que recorrer ao Poder Judiciário, não tem jeito. Enquanto isso, vale o que está lá. Mas não é interpretativo? Mas eu abri o artigo 65, eu já interpretei. O problema é seu, parabéns, só lamento. Vai errar. E vai levar o seu cliente errado. E você precisa mostrar esse entendimento. Se você não apontar a fonte do direito, ou seja, a norma legal, e se houver interpretações, qual interpretação é a vigente, só lamento. Só lamento. Não pode ser interpretativo. Só lamento. E não é análise técnica, análise jurídica. A técnica serve para se aferir a situação e daí se fazer a análise jurídica. A técnica, a avaliação do ruído é técnica. A conclusão, se é insalubre, se não é, se é especial, se não é, é puramente jurídica. Eu fiz uma avaliação técnica, não resolveu o problema, porque eu não preciso só da avaliação técnica. Se você disser para mim, 90 decibéis, você aferiu, aplicou a técnica correta, está perfeito. E o que a informação 90 decibéis resolve para uma empresa? Nada. Mas a minha avaliação, a técnica, então, não me serve. Preciso da avaliação técnica e da jurídica. Qual a norma jurídica se encaixa nesses tais 90 decibéis? Qual a conclusão disso aqui? Quais são as normas? Ah, a vibração é tal, e eu apliquei a técnica correta. Eu fiz uma avaliação técnica da vibração. Não resolveu minha vida, pelo amor de Deus. Não resolveu. Jesus amado. Eu preciso agora da consequência jurídica disso, que é ditado por algumas normas, uma ou mais de uma. Uma norma jurídica, na verdade, ela é composta por várias normas. Que a gente vai chamar de quê? Fato gerador. Vai rodar, 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 chegar no fato gerador. Por que eu digo que é LINAC? Porque o artigo 65, 68, parágrafo 4º, diz assim, assim, assim. Por que não existe intolerância por benzeno? Porque o artigo 64, artigo 68, não sei o que vai dizer isso, 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 isso. A norma é essa. Mas o benzeno, ó, a técnica diz isso. A sílica, a técnica diz isso. Eu fui lá, eu peguei, eu aspirei, botei a bomba corretamente, conforme está previsto lá na NH, não sei, lá, se não me engano, na NH 08, não lembro agora. Ah, lá, eu trabalhava lá na poeira e tal. Então, fui lá, usei a técnica, porque a norma jurídica mandou usar essa técnica, meio canto seria melhor. Quero saber. Irrelevante. Porque o que importa aqui é a avaliação jurídica. Então, mesmo que a norma jurídica me mande usar uma técnica errada, é ela que tem validade. Vou lá usar. Então, fui lá, peguei a bombinha, não sei o quê. E sequei o branco de campo, não sei o quê. Eu mandei isso do laboratório. Ele veio e disse que a fração de sílica na amostra é tanto, tanto, tanto. Ótimo, a técnica já acabou. Eu não resolvi o problema. E agora? Variação jurídica. A norma diz isso, isso e isso. A consequência é essa para você trabalhador, é essa para você empregador. Isso é aposentadoria especial, isso é laudo de insalubridade, isso é laudo de periculosidade. Não tem para onde correr. Infelizmente, muita gente ainda não entendeu isso. E se eu não fizer? E se eu não pagar? Se eu não fizer declaração, não formar nada? Ou se eu vou falar uma coisa um pouco diferente, tá errada? Não seguir a norma, não seguir a técnica. 75%. O parágrafo primeiro está neste exato momento, esse exato momento, está em revisão no Supremo Tribunal Federal. Por quê? A multa é 75 e pula para 150, porque ela duplica. Nos casos de previsto no artigo 71, 72 e 73.
da Lei 4.502. Então, veja que a lei da multa é a 9.340. Como é que eu sei se o LTCAT dele está errado? Aí, aí eu tenho a legislação que vai permitir, que você já viu isso nesse e-book, o arbitramento. A partir do arbitramento, vem aqui para a Lei 9.340 para ver qual é a multa sobre esse valor arbitrado e tem a possibilidade de aí dessa multa ser qualificada se atender os requisitos dos artigos 71, 72 e 73, onde vão ser da lei, dessa outra leizinha aqui, ó. Eu cheguei na terceira lei, da Lei 4.502 de 64. O que essa lei definiu? Quando a punição vai ser maior. Quando vai ser caracterizada a sonegação, a fraude ou o conluio. Se, caso se entenda, caso, quando eu digo se entenda, pode ser o auditor, pode ser lá depois, né, a distância, vão decidir lá o processo, que houve sonegação, fraude ou conluio, em vez de 75, pelo que está vigente hoje, mas pode mudar amanhã, porque está em votação no STF, vai de 75% para 150%. Então, foi o valor calculado, arbitrado, quanto que não foi recolhido, o que não foi caracterizado corretamente, que não se sabe o que era, o que não era, deu 1 milhão. Já sabe que deve 1.750.000. Mas, se houver uma ação ou omissão dolosa para impedir, retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da Receita Federal da ocorrência do fato gerador, das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis a afetar a obrigação tributária principal, isso é sonegação. Aqui tem uma empresa que, quando faz o exame do trabalhador e dá alterado, fala para ele ficar fora da exposição durante um tempo, uns 15 dias mais ou menos, aí ele vai para o setor da fábrica, aí ele volta e faz um novo exame. Aí o exame dá bonitinho, que ele ficou um tempo lá fora da exposição. Parabéns, você acabou de cair no artigo 71 da Lei 4.502 de 1964. 4.502 de 1964. Isso é sonegação. Aí eu tenho os tais 75, os tais 150%. O que o STF está julgando agora? Se essa multa tem que ser 150 ou 100%. Então, se as multas são 75 e 150. Se elas vão passar a ser 75 e 100%. Então, 1 milhão, já sabe que 10 milhões, 750. O que a Receita Federal aplica hoje? De 1 milhão, pula para 2 milhões e 500. Multa 150%. Então, 1,5 milhão de multa. 1 milhão no principal, 1,5 milhão de multa. Então, eu posso, se eu só não paguei 1.750.000, se houver sonegação, fraude ou conluio, eu vou ter, então, 2,5 milhões. O que o STF está decidindo? Se vai ser 1.750 e possivelmente 2 milhões, somente 100%. Essas são multas do principal, do valor cuja base de cálculo é a remuneração do trabalhador. Artigo 57, parágrafo 6º da Lei 8.213. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir, retardar a ocorrência do gerador da obrigação tributária principal ou a excluir e modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido e evitar o diferir seu pagamento. Meu entendimento, ainda não ouvi nenhum caso assim. Com essa história aí da cobrança inconstitucional, da Receita Federal, do ruído lá, desconsiderando a eficácia do TPI, não, enquanto o fato gerador tal possibilidade, já cansei de explicar para vocês, muitos amigos espertos assim, então vou fazer o seguinte, eu já vou lançar lá no e-social o valor líquido da exposição. Então, a exposição era 92, o EPI
atenua em 14, então eu vou botar lá no E-Social 78 decibéis. PPP trabalhador, 78 decibéis. Já lanço aquele Mercado 78 decibéis. Porque eu não vou botar 80, 92, que vai passar para 85 aí. Não, eu não concordo, não acho justo. Se eu não acho justa a cobrança, também não acho. Se eu não acho justa a cobrança, eu posso fazer isso. Na minha opinião, nesse caso, caracterizou a fraude. Ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador. Não, meu entendimento, fraude, você falou. E ainda, obviamente, tem o conluio. É o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais jurídicas, visando quaisquer efeitos referidos nos artigos 71 e 72. Qual seria isso? Por exemplo, é, vamos pegar o 72, para explicar o 73, para dar um exemplo, né? Vamos imaginar que o empregador diga assim, pô, esse cara que veio aqui é bom. Ele explicou claramente que se as fichas de EPI não estiverem em dia, e lá eu estou descaracterizando, a gente é quantitativo, eu estou descaracterizando a aposentadoria especial com o EPI, só que o auditor ele explicou para a gente, falou que fez um curso lá com o tal do professor Rodrigo, que parece que é um doido por aí, e ele fez esse curso e ele veio e falou: ó, não adianta. Eu fui lá fazer a auditoria da aposentadoria especial na sua empresa, e quando eu fui ver as fichas de EPI, várias estão ruins, estão com buracos, estão inexatas, estão com vários problemas. Assim, o simples fato dessas fichas de EPI estarem erradas, já é arbitramento para esse GHE aqui, ó. Ou para esse GHS aqui, para essa situação aqui. Hoje tem um passivo de tanto, vai ser cobrado em tanto. Multa, 75%. Vamos dizer lá que foi no GHE 2 ou GHE 3. Base lá, você calculou, pegou, pediu para o DP lá, qual é a base? Foi nesse período, deu 1 milhão. Ó, seu passivo é de 1.750.000, 1 milhão do principal. Só que aí ele fala assim: não, o quê? Por causa de ficha GPI? Vem cá, ô chefe, você é o chefe setor? Amanhã, quando o pessoal chegar, o pessoal não vai pegar na produção. Você vai pegar ficha GPI em branco, vai botar os dados corretos. Por exemplo, ele pegou EPI em janeiro do ano passado, agora só pegou de novo em junho. O EPI não dura, esse EPI, no caso aplicável, não dura esse tempo. Você vai fazer uma nova ficha EPI. Vamos dizer que a EPI fosse para ser dada a cada 6 meses. Então você vai botar janeiro, vai botar julho, vai botar janeiro de novo, vai botar julho de novo. E ele vai assinar ali a data certa. Ele acabou de fazer o quê? Fraude. Certo? Ele acabou de cometer a fraude. Só que aí, assim, mas já tem um problema. Só lembra que o senhor não queria gastar dinheiro e nós não compramos os EPIs? E se o auditor pedir a nota fiscal do EPI? O senhor está pedindo para eu botar janeiro, julho e dezembro. Mas para eu ter EPI em julho e dezembro, por exemplo, janeiro eu realmente tinha. Não tinha nem EPI na empresa. Se pedir a fiscal de compra desses EPIs, que vai estar todo mundo assinado. No 72 ele fez a fraude, né? Ele fraudou as fichas de EPI. Tudo mentiroso. Botou todo mundo para assinar, que nem cartão de plano. Forjou. Forjou. Obrigou os caras a assinarem uma coisa que não é verdadeira. Falou, não, não tem problema não, peraí. Ô, fulaninho, você aqui, ó, tô com um probleminha aqui. Você tem como mandar para mim notas fiscais de compra de EPI nessas datas aqui? Tenho, sem ter comprado. Acabei de fazer o quê? O conluio. Me juntei com outra pessoa, dois agentes diferentes, se juntaram para enganar a fiscalização. Antes de eu finalizar aqui essa parte, dúvidas, perguntas? Rodrigo, eu fiquei na dúvida aí quando você falou do 71, o caso do ruído. É, você identifica que tem lá o ruído, está acima, e você tem um bom controle de tudo que você podia fazer de EPC e você está usando um EPI que atenua para baixo do limite de tolerância. E, pelo que
se convencionou, isso não adianta, vai caracterizar o recolhimento dos 6%. E você próprio fala que tem uma convicção que não é devido. E eu faço isso. Isso é uma fraude? Mas faço isso o quê? A situação que eu coloquei é que quando você vai dar a informação do nível de exposição ao ruído, é 92 decibéis. Isso é o que você aferiu. Você pegou o dosímetro e deu 92 decibéis. E Ok. aí eu disse que qual é a fraude? É você ver qual é a atenuação do EPI e dizer que o nível de exposição é aquele já atenuado. Não existe na norma jurídica, não existe a previsão legal para que o nível de exposição seja exposição já atenuada. Não, São duas ok. coisas. Você Então você declara, provou você declara o valor 92 e 92. o EPI Só que muitos eficaz. engenheiros disseram que não, que para escapar dessa cobrança, que eu também considero ilegal da Receita Federal, já iam dar o valor atenuado. Entendeu? Entendi, não. Mas supondo que você fez o correto. Você fez, dosimetrou, deu 92, você lança que tem esse valor e que você tem uma proteção individual eficaz. E, por convicção, isso não é correto. Eu não deveria recolher. E eu não recolho. Penal, botou no CLTCAT o fato gerador, a norma jurídica e fez a análise da norma. A norma diz isso aqui. Artigo 65, não sei o quê, parágrafo 1º A, tá aqui. Eu considerei que a norma está aqui. Você fez isso, beleza, botou lá, o fato gerador do ruído bonitinho. Artigo 65, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2, tan. Beleza. Tá, e aí? E não vai recolher porque a norma disse que não caracterizou. Foi a norma que disse. Foi a norma jurídica que disse. Certo? Tá, e aí? Então, a norma que você está se referindo é o decreto Sim. e a lei 8.213 e o decreto 3048. Isso, quer dizer, é uma convicção que parece que está bem fundamentada na norma jurídica, em ambas as normas. Agora fica a minha dúvida é, a visão que a própria Receita está tendo é que não, Mas, porque mas, o mas S... essa dúvida é em relação ao quê? Seria considerado uma fraude? Uma Não, sonegação? a pergunta que eu te fiz era essa, quer dizer, Não, isso não, 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 não. não, Aí seria absurdo. Aí não. Não tem como. Isso aí não. E eu posso até citar um caso, não sei se não me engano, está lá no material, já coloquei para vocês, inclusive, nesse grupo, o caso Alandulfo Alves, em que era essa situação que você está perguntando. Ruído. A questão da cobrança da receita baseado no Tawari 664365, que eles entendem que isso justificou a cobrança. Refinaria Landulfo Alves da Petrobras, ruído, questão do EPI e benzeno, que os engenheiros da Petrobras entenderam que era quantitativo, a Receita Federal disse, não, é qualitativo. Não é, não é, não é, não é. A Receita Federal vai e aplica a multa qualificada, falando sonegação. Falando sonegação. O CARF derrubou a multa qualificada. A sua interpretação diferente da Receita Federal não caracteriza. É bem legal você ler esse acórdão da Landulfo Alves. A sua interpretação diferente não. Claro, você não escapa da multa de 75, porque a previsão legal é essa: basta haver o não recolhimento. Não houve recolhimento no prazo estabelecido em lei. Basta, no caso da contribuição previdenciária, aconteceu o fato gerador. Neste caso, a base de cálculo é a folha do trabalhador, que se encerra no último dia do mês. Então, claro que o fato gerador em si, né, sempre falei isso, ele aconteceu ao longo do mês. Foi no dia primeiro. Foi no dia primeiro que ele trabalhou exposto lá ao benzeno, ao ruído. Não é que tenha acontecido no dia 31, mas eu vou tomar aí como data para a base de cálculo dia 31, ou seja, fechamento da folha. Qual a folha desse mês? Dia 1º a 31. Foi tanto, beleza. E aí eu tenho que recolher esse tributo, essa contribuição previdenciária, no dia 20 do mês seguinte. Esse é o prazo legal.
ao gerador deste mês, recolhimento. Não houve recolhimento, desculpa, multa 75. Mas as multas do artigo 717263, não. Inclusive, a Petrobras derrubou a multa qualificada. Dúvidas, perguntas? Eu ainda tô na dúvida, o problema do não recolhimento do Não adicional, recolhimento 75. não Tem jeito. criar o fato gerador por conta da medida de proteção individual eficaz. É isso aí, você não 75. configurar. Não, 75. Isso não é fraude. Você não está fraudando nada. Você está interpretando diferente. Tá. Está interpretando. Você tem interpretação, o fisco tem outro. Você naturalmente não recolheu, já tem 75. Agora, caracterizar, você tem dúvida. Sim, mas eu acabei de falar. Leia o acórdão. Vai ver a fundamentação que os conselheiros do CARF deram para mudar a decisão da Receita Federal. Não tem jeito. Você também precisa agora parar e. Deixa eu dar uma pesquisadinha. Eu dei a fonte, ó. Vá ver o acórdão do FOVAS. Por que que o CARF não aceitou que nessa situação que você está falando? O que que a Receita Federal estava cobrando? Por que que estava lá, incluindo lá no artigo 71? Falou que era sonegação e por isso tinha que fazer a multa dobrada. E por que a Petrobras falou e o que que os conselheiros do CARF falaram? Por que que a Receita Federal estava errada, derrubou a multa? Por quê? Aí você tem que ler, não tem jeito. Eu dei aqui a explicação básica. Não, porque eu não caracterizo a sonegação interpretação errada. Aqui eu dei para o tempo que a gente tem. Mas eu preciso mastigar isso. Leia o acordo. Lê com calma, vai lá, lê as três partes: justificativa da Receita, defesa da Petrobras e entendimento do CARF. Não, não tem jeito. O resumão, tudo você vai ler lá, são não sei quantas páginas, é. Você não caracteriza sonegação simplesmente por interpretação divergente da legislação. E aí, nesse caso da Landulfo Alves, cabia as duas coisas. O contribuinte estava interpretando que o benzeno era quantitativo, a Receita Federal interpretando que era qualitativo. O contribuinte interpretando que o fato gerador não ocorreu pelo uso do EPI, a Receita Federal interpretando que ocorreu independente do uso do EPI. Essa é a discussão. Logo, não é sonegação. Esse é o resumo da história. Ele perguntou, não, estou te resumindo. Mas eu preciso me aprofundar, quero entender melhor. Deu acordo. Sério. Deu acordo, você vai entender os argumentos para chegar a essa conclusão. Que interpretação divergente do fisco não caracteriza fraude, não caracteriza fraude. Ok, É que muita coisa aqui diz, eu posso dar o caminho. Esse ponto que você falou, isso aqui que eu estou tratando hoje, isso cabe um curso só disso. Cabe um livro de 500 páginas. Todas as situações, pô, claro que aqui eu estou dando um resumo, aqui é para você ter uma ideia. Claro que você não pode falar de multa de 150%. Pô, eu fiz um curso de autoria, nunca ouvi falar. Não, peraí, então vou ali parar, vamos ali no encontro, vou dar um resumão, vou dar uma olhada nisso. Mas é óbvio que essa é uma discussão profunda. Eu falei, nesse momento, está no STF a discussão se a multa de 150 é confisco, é confiscatória, 150 é absurdo, é exagerado. Tudo é discutível. Mas é claro que nós temos que, assim, aqui a gente está tratando mais da auditoria mesmo. Esses assuntos conexos, como por exemplo a multa qualificada, é para que vocês não fiquem perdidos. Pô, eu nunca nem ouvi, eu me interessei, desculpa. Tem que se aprofundar no assunto, sim. Eu não vou conseguir esgotar aqui tudo, não tem jeito. Não tem como eu esgotar tudo. Tem que se aprofundar, sim. E de repente nem só essa forma vai ser suficiente, de repente vai ter que fazer uma pesquisa, o que seja. O que eu quis quando eu montei esse e-book, montei o conteúdo desse curso vai dizer que você fez um curso de autoria, você nem sabe o que é multa qualificada. Nunca vou falar que existe uma lei que fala em conluio. Aí você está lá para conversar com o jurídico da empresa, aí ele faz uma pergunta dessa, você não tem nem a base para saber onde buscar. Você pode até não lembrar no momento. E vou dizer claramente, olha, eu não sou advogado, eu tenho até um material sobre isso que eu vou prestar trazer a resposta. Mas eu, no momento, realmente não lembro essas definições. Conluio, fraude, sonegação. Não tem problema falar isso. Mas só que não pode sair dali também, não sabe onde procurar. Então, esse material ele foi montado com esse intuito. Mas eu não pretendo responder tudo, porque senão a gente vai passar aqui 10 anos. Aí era um curso muito, muito diferente.
só este tópico aqui. Inclusive, eu falei para vocês, então, escrevendo um artigo só sobre isso aqui. Isso aqui. Essa aula de hoje. Artigo 1. Escrevendo um artigo sobre isso. E no caso do artigo, o que, que eu fiz? Na verdade, o artigo é só explicando isso aqui. Né? Só isso aqui que eu acabei de falar. Lei 4.000, a Lei 4.502, mas puxando isso aqui na Lei 9.340. Quer dizer, a questão que está na lei, aquelas três situações, na aposentadoria especial, dificilmente você vai ter aí o conluio, isso aí não é. Porra, você vai descobrir, o cara ligou para pegar nosso fiscal. Eu dei aqui como exemplo para fins didáticos, mas não tem jeito. Então, eu dei uma modificada ali. A sonegação, a fraude e isto aqui, ó, a omissão. Então, eu decidi explorar esses três pontos. Omissão, fraude, que é aquilo que eu entendo, né, que é mais aplicável. Então, estou escrevendo um artigo sobre esses três pontos. O que que acontece quando você tem a omissão? Não enviou o dado. Não quero fazer, não quero mandar, acabou, sei lá, porque sabe que eu não comprei os prazos aí de e-social, o pessoal que não coloca todos os agentes, não coloca todos os agentes lá no S240, ou seja, pessoal que nem envia, nem faz. O que que acontece quando você tem a omissão? E o que acontece quando tem a fraude e quando tem a sonegação? Quer dizer, eu poderia ter escrevido sobre o caso, quando eu percebi que escrever sobre conluio não ia acrescentar muita coisa. Menciona ali rapidinho e tal, mas não. E aí tive que parar, inclusive, né? Já estão. Rodrigo, mas não dá. Por quê? Porque essa lei aqui ela está prestes a ser mudada. Esse parágrafo primeiro aqui, dessa lei aqui, está nesse exato momento, abriu semana passada a votação no plenário virtual, para validar ou não isso aqui, o tal duplicado. E aí vai ficar duplicado, pulando para 150, ou vai parar em 100. Justo o artigo que eu estou escrevendo é sobre isso. Fraude, sonegação e omissão na aposentadoria especial. Uma tristeza, mas tudo bem. Pessoal que espera, se não quiser, publica sem mim, porque não tem jeito. Não adianta eu fazer um artigo que assim que mudou. Acho que não dá nem mais para pedir vista no Supremo, se não me engano, chegando no plenário virtual, mas eu não sei se mesmo no plenário virtual dá para pedir vista, porque se pedirem vista, aí eu tenho que entender se vai encerrar a votação, se vai ser suspensa, se vai pedir vista, se vai para o plenário, porque, não, pode sim, no STF. Está no plenário virtual, porque não vai ter debate no plenário físico. Mas se alguém pedir vista, automaticamente, quando devolver, não é mais do voto no plenário virtual, aí é no plenário físico. E aí sabe Deus quando vai ser julgado. Então é um processo, como está no plenário virtual, eu não tenho ideia se ele vai acabar agora ou não, se dali vai ser uma decisão ou não do STF. Justo o ponto que eu estou tratando. Impressionante, né? Cheio de sorte. Uma nota aqui é que, como eu já havia falado antes, muita obrigação acessória, que é o quê? PPP, LTCAT, o envio de dados. Chegou a auditoria lá da Receita Federal, não tem LTCAT, tem PGR, tem PCM só, ou seja, não precisando de documentos. A multa por obrigação acessória sempre vai ter valores fixos. Estão lá no regulamento da Previdência Social. Inclusive, a referência ao salário mínimo, aumentar o salário mínimo vai lá aumentar essa multa. Obrigação principal, sempre multa de 75 ou 150/100, né? Porque estamos decidindo agora lá no STF. E para finalizar aqui, esse esqueminha que eu fiz aqui é para você ter uma ideia clara da parte administrativa. Estou falando o quê? Receita Federal e CAR. Chegou a auditoria fiscal na empresa, acho que eu posso até abrir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Chegou a auditoria fiscal na empresa, vai acontecer duas coisas. Ou vai acabar a auditoria e não tem problema nenhum. O auditor, o profissional lá que estudou com o Rodrigo veio aqui, saneou tudo, mostrou todos os pontos, passamos batido. Porque a gente teve uma auditoria
A gente, antes de chegar, a gente já fez nossa auditoria, sem infrações encontradas. Mas pode ser que tenha um auto de infração. Não, isso aqui eu vou arbitrar, isso aqui não está correto. E aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ter a impugnação, que é essa parte aqui de baixo, o camaradinho assim. Não, 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 não. A empresa vai impugnar 30 dias para impugnar lá na delegacia de julgamento, que é a DRJ, na Receita Federal, ou não vai impugnar, perdeu o prazo. Não, tudo bem, deixa para lá. Se não impugnar a infração, ela começa a cobrança. Se impugnar, ainda não, aí não tem cobrança. Aí tem que esperar a decisão da DRJ. Aceitou o argumento? Se aceitou o argumento, cancelou a auto-infração, não tem cobrança. Se não, e aí vai ter a possibilidade. Ou vai ter um recurso ao CARF, que é a segunda instância administrativa, ou não vai ter. Se não tiver, começou a cobrança. E se tiver, suspende cobrança, agora vamos para a decisão do CARF. Aí é a mesma coisa. Lá no CARF eu tenho a possibilidade de ter ou não recurso para a Câmara Superior. Sem recurso à Câmara Superior, aceita a eleição do CARF, me cobrando, mantendo a auto-infração, no todo ou em parte, começou a cobrança. Se não houver, é, se houver o recurso, não, aí tem que esperar seja fazendo nacional ou contribuinte, né? Se for apresentado um recurso à Câmara Superior, aí tem que esperar a decisão. Ou vai, obviamente, para acabar a cobrança, ou vai ser mantida a cobrança. Essa é a estrutura do processo administrativo fiscal. Quando eu falar de auditoria da aposentadoria especial, certo? Sempre vai ser isso. Aqui tá o passo a passo, facinho para se entender. Claro que tudo isso tem prazo, claro que tudo isso aqui no meio, ó, a impugnação, o recurso especial, tudo isso, obviamente, vai ser feito por um advogado. Mas você precisa conhecer, e se você for um cara capacitado, uma menina capacitada, você vai conseguir, obviamente, participar dessas fases aqui subsidiando, dando as informações corretas, analisando o que está no auto-infração, analisando o que está na decisão da DRJ, analisando o que está na decisão do CARF, ou mesmo na decisão da Câmara Alta, a Câmara Superior do CARF. Fazer, peraí, isso aqui pode ser recorrido, isso aqui não está correto ainda, isso aqui, esse ponto você não analisou, como é que tem umidade aqui? Não pode por isso, por isso, por isso, ou pode por aquilo, por aquilo, por aquilo. Ou seja, o profissional de SST que tem essa visão, com certeza pode ser muito útil para as empresas. No próximo encontro, a gente vai tratar, eu vou voltar aqui, né, a partir daquele quadrinho ali, e vou explicar rapidinho sobre sobre todos esses pontos aqui do processo administrativo fiscal. É bastante relevante conhecer isso. É um conhecimento acessório dentro aqui da auditoria, mas como eu já falei, amanhã você vai estar lá com o departamento jurídico da empresa. E aí o cara vai falar de Câmara Alta do CARF. Aí o empresário pergunta, então tem que ir para a justiça? Vai dizer, não, melhor a gente ativa primeiro. Pelo amor de Deus. E mesmo que você perca, a correção lá do judiciário ela é menor do que qualquer outra coisa que você faça na sua vida. Então, deixa o CARF julgar à vontade, deixa fazer à vontade. Ou não, né? Mas você tem que conhecer aqui e conhecer quando cabe cada situação dessa. Você querendo ou não, você não tem que se tornar especialista, mas eventualmente você vai ter que conhecer isso. Ok? Ok. Então, a gente encerra por aqui hoje e no próximo encontro vamos lá tratar um pouquinho dessa estrutura aí, né? Com um pouquinho mais de detalhes dessa estrutura do processo administrativo fiscal e, obviamente, tirar outras dúvidas que podem ter surgido aí ao longo desses nossos encontros. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.